Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo aqui, conversar um pouco com vocês, né? Contar mais um pouquinho da minha vida para vocês. Estou aqui na área externa da minha casa e se vocês escutar algum barulho de carro, considere, gente. Hoje Deus tocou no meu coração, como sempre tem tocado no meu coração, né? Como eu expliquei, esse vídeo, esse canal no YouTube que é indicação de Deus para minha vida, né? É um canal onde eu posso sentar, conversar, desabafar para vocês aí do outro lado, né? E hoje Deus tocou no meu coração. Vou falar um pouco sobre depressão, né? Só quem passa por depressão, quem tem essa doença, sabe o que passa no coração de cada um, o que sente. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu na minha vida, né? Eu perdi a minha mãe quando ela tinha 39 anos, né? A minha mãe é uma pessoa sonhadora, cheia de vontades, né? Como todas nós somos, né? Uma mulher que trabalhava muito, que se dedicou aos filhos até onde ela pôde, né? E nessa fase eu via minha mãe um pouco se descuidando dela mesma, né? Até então era eu e a minha irmã. Depois a minha mãe teve uma outra irmã. Ela teve um aborto espontâneo. Ela começou a parar de se cuidar. A minha mãe não era uma pessoa doente, sabe? Não tinha pressão. Ela tinha pressão alta, mas assim, até então, né? Pressão alta hoje em dia quase todo mundo tem, né? Mas é controlável, é tomado medicamento para isso tudo, né? Mas você via no olhar dela que ela não estava feliz. O sonho da minha mãe sempre era ter a casa própria dela, sabe? A vida inteira ela morou de aluguel, mudava de casa para casa, né? Ela não tinha móveis direito, né? Os móveis eram bem simples, todas das mudanças quebravam nas mudanças. E ela tinha sonhos, né? Como toda mulher, de ter a casa dela, de ter as coisinhas dela arrumadinha. A minha mãe, mesmo com a casa simples dela, muito simples, sofá rasgado, ela colocava um paninho em cima do sofá para tampar o rasgado. Não tinha cortina, ela ia lá, costurava na mão uma chita, um paninho de chita, bem florido, fazia a cortininha dela. Ela era uma dona de casa, assim, muito cuidadosa com ela, mesmo sendo tudo simplesinho. Ela cuidava da casa dela, com o maior carinho, né? Aí chegou na parte da minha adolescência, né? Dos meus 15 anos pra cá, que ocorreu um fato muito importante para mudar muitas coisas na nossa casa, que é esse fato importante, eu vou deixar para uma outra oportunidade, né? Que eu vou contar para vocês da partir dos meus 15 anos o que aconteceu. Aconteceu um fato muito importante, uma descoberta que eu fiz, que mudou a minha adolescência toda. Por isso que eu falo para vocês que eu não tive uma adolescência muito boa, foi muito triste. Onde eu acabei perdendo, né? Aquele carinho da minha mãe, aquela união familiar, sabe? Os natais lá de casa era só a gente, eu, minhas irmãs, minha mãe, meu padrasto, era só a gente, sabe? Mas a gente tinha Natal, a gente tinha Ano Novo, sabe? Depois se perdeu, né? Depois dos meus 15 anos se perdeu. E dos meus 15 anos até meus 18 anos foi bem difícil, onde eu não dava muito bem com a minha mãe, não conversava com meu padrasto,
E depois disso eu conheci meu esposo, eu casei, tive meu filho e voltei a ter a minha mãe de novo comigo. E é tão importante, né, gente? Como que uma mãe vale ouro, né? Tipo assim, eu tive uma fase ruim com a minha mãe na adolescência, mas não por culpa dela, por culpa dos outros. Mas assim, eu me casei, né? A minha mãe ficou triste, lógico, de eu ter saído de casa tão nova, né? Com 18 para 19 anos. Ficou triste de eu ser mãe nova, né? Mas ela falou assim que eu não posso te julgar, porque eu também fui mãe nova. Eu tive você muito nova. Mas assim, depois que eu me casei, eu aluguei uma casa perto da casa da minha mãe, sabe? Mesmo assim, a gente ainda não tava bem. Eu com a minha mãe, a gente ficou um tempo assim, uma longe da outra, sabe? Não por culpa de nós duas, por culpa dos outros. Eu aluguei uma casa perto da casa da minha mãe. Até então ela não tinha ido na minha casa, nem pra conhecer, nem nada. Um dia que eu passei mal, grávida, né? Ia desmaiar, fui parar no hospital. A primeira pessoa que estava lá, minha mãe. Meu esposo estava junto, mas a minha mãe estava lá. Com a primeira roupinha do meu filho, falando assim: eu achei que você já ia ter o neném. Aí eu já até trouxe roupinha, você falou que não tinha nada. Até então não tinha comprado nada, gente. Eu, né? Mãe de primeira viagem, não entende muito bem, deixei tudo pra última hora. Aí ela levou a primeira roupinha. Eu lembro que ela levou, acho que o amarelinho ou verdinho, porque a gente não sabia se era menino ou menina. E ela falava assim, verdinho, amarelinho, branquinho, tanto faz o sexo, dá pra usar. Ela levou a roupinha. E depois disso, gente, todos os dias a minha mãe ia na minha casa. Ela esperava, porque da minha casa, da casa dela, ela via a minha casa, sabe? Ela esperava o meu esposo sair pra trabalhar, mas pra não atrapalhar a gente, né? Pra não incomodar. Porque ela sabia que meu esposo saía pra trabalhar, ela ia ficar, que eu ia ficar sozinha. Como sempre, né? Meu marido trabalhava, eu ficava sozinha em casa. Ela começou a ir frequentar a minha casa. Meu marido saía cedinho pra trabalhar, aí eu escutava ela abrir o portão, me chamava Josi, Josi. E a gente sentava numa varanda que tinha na minha casa antiga, né? E ficava lá conversando. E eu ficava ouvindo a minha mãe, né? Ela contando a vida dela, ela contando as dores dela, o sofrimento dela. A minha mãe teve o meu irmão com 37 anos, né? A gente fala rapinha do tacho, né? Eu tenho 2 irmãs e tenho um irmão. Mas quando eu ganhei meu menino, ela ficou sabendo que era um menino, ela ficou muito feliz, sabe? Porque ela falou assim, que bom que é um menino. Que é bom que o meu filho não vai ficar sozinho, porque as minhas irmãs já eram tudo grande, né? Meu irmão era pequenininho. A diferença do meu filho e do meu irmão são 2 aninhos. Aí minha mãe falou assim, que bom, a gente vai criar os 2 meninos juntos, né? Vamos fazer companhia um vai fazer companhia pro outro. O tio e o sobrinho, quase da mesma idade. E nisso a gente conversava, a gente sonhava, sabe? Ela ia todos os dias de manhã na minha casa e à noite, eu ainda gestante, né? Ela ia levar sopinha pra mim à noite, falava assim que era pra me tomar sopa, que ajuda a juntar o leite, é bom pro bebê. Aí eu cheguei a passar mal, eu tava de 7 meses de gestação, foi quando a gente começou a ficar mais juntas. Eu ganhei meu filho, tive uma cesárea bem complicada, cheguei a engordar 30 quilos na minha gravidez, né? Eu pesava 53 quilos, eu era bem magrinha, eu tenho 1,70 m de altura, e fui para 83 quilos, engordei 30 quilos. Então foi bem difícil para mim. Perdi minhas roupas tudo, não entrava roupa em mim. A minha cesárea abriu os pontos.
fez um buraco grande, infeccionou, tive mastite, edema do braço, meu peito empedrou, tive que tomar medicação forte, bezetacil, anti-inflamatório por conta da infecção da cesárea, febre, uma infecção fortíssima na minha barriga, um mau cheiro. A minha mãe me dava banho, ela me ajudava a fazer o curativo, ela cuidou do meu filho para mim, né? Quando meu marido precisava trabalhar à noite no serviço, ela ficava comigo lá, dormia comigo e me ajudava a cuidar do meu filho. Ela curou o umbiguinho dele, ela dava banho nele para mim. E nisso foi alguns meses muito bom. Até então, naquela época, eu não entendia, sabe? A minha mãe ali sempre presente comigo, conversando comigo, sabe? Assim, era muito bom, mas a gente, assim, muito imatura, a gente não entendia, né? Depois de muitos anos eu fui entender. Eu achava, tipo assim, minha mãe tá fazendo um bem pra mim, estando aqui em casa. Ela fez um bem pra mim, estando aqui em casa. Mas eu tava fazendo um bem muito maior pra vida dela. De que maneira? A maneira que ela tava passando por uma depressão profunda. E que ela se sentia sozinha em casa, abandonada. Mesmo com os filhos, afazeres, mas ela se sentia sozinha. Ela não tinha uma irmã, um irmão para ir visitá-la. Ela ficava doente, ela se trancava no quarto e ficava sozinha. E isso foi por muitos anos. E eu falo que os filhos às vezes não enxergam isso, né? É impressionante. Os filhos acham que a mãe tem que estar assim bem o tempo todo, tem que estar assim, trabalhando o tempo todo. Acho que mãe não fica doente, mãe não pode deixar de cuidar da casa, mãe tem que ser pau pra toda obra. Não é bem assim. A minha mãe não foi assim. Era uma mulher trabalhadeira, fazia de tudo. Chegou uma fase da vida dela que ela deixou de se cuidar. O serviço de casa não era tão importante mais. Os filhos às vezes não entendem, o marido muito menos, né? E eu achando que ela tava me ajudando, só me ajudando, e no fundo eu tava ajudando ela, porque a minha mãe ia lá em casa, porque eu era a única companhia na vida dela. Eu era a única filha que já estava casada, com responsabilidade, que já era mãe, que poderia entender ela como mãe, como esposa. E ela ia lá em casa para desabafar comigo e eu escutava ela. Na época, tipo assim, eu não entendia muito bem, mas assim, né? Ai, que bom, minha mãe tá aqui em casa, minha mãe tá aqui, né? A gente tá conversando, bom que eu não fico sozinha. Mas eu estava ajudando ela, de alguma maneira. Infelizmente, eu tive que mudar dessa casa perto da casa da minha mãe, porque era de aluguel, né? O dono da casa pediu a casa e eu tive que mudar para outro bairro, mais distante da casa da minha mãe. E com isso tudo, ela ficou distante de mim. Ela só podia me visitar algumas vezes, quando ela podia, porque o meu irmão era pequeno e ficava mais difícil, né? Quando ela morava perto da minha casa, rapidinho, né? No cantinho ela ia lá, ficava de olho na casa dela ali, ficou mais distante. E eu, como filha, às vezes não entendia, né? E eu poderia, hoje eu penso assim, sabe? Eu poderia ter ido, se ela não fosse me ver, eu deveria ter ido vê-la, né? Hoje eu penso assim. Eu tinha meu filho pequeno ainda, né? Meu filho era bebê ainda. E eu não fiz isso, né? Um pouco também porque eu não conversava com o meu padrasto. Mesmo depois do meu filho ter nascido, ele não quis conhecer meu filho, ele não quis saber de mim. Então eu não ia lá mais por conta dele, não pela minha mãe, por conta dele, né? As minhas irmãs sempre foram mais afastadas mesmo, elas nunca foram de ir na minha casa, né? Nessa época, quando a minha mãe era viva. Então eu fazia o quê? Eu ficava em casa. No dia que a minha mãe podia ir lá em casa, eu dava atenção pra ela. No dia que ela podia, né? Ficava por isso mesmo.
E naquela época, gente, não tinha celular, não tinha como ligar, telefone, né? Era só pessoalmente mesmo. Meu esposo trabalhava o dia todo, na época eu não dirigia, né? Eu não saía de casa sozinha, com criança pequena, né? Um belo dia minha mãe, ela queixava uma dor no peito, uma dor abdominal. Ela foi no médico, começou a se tratar, mas o médico não descobriu o que ela tinha, né? A minha mãe tinha umas manchas roxas pelo corpo. Eu também tenho essas manchas que tá sumindo. Tem uma aqui bem manchinha, bem pequenininha, já tá sumindo já. Que toda vez que ela tinha um aborrecimento, aparecia essas manchas no corpo dela. E ela tava com muitas manchas no corpo, né? E eu sabia que ela tinha problema em casa porque ela desabafava comigo. Aí o médico fez uma endoscopia nela. Ele disse que não tinha visto nada, que achou melhor ela internar ela para fazer um check-up, né? Fazer um check-up, né? Para descobrir o que ela tinha. Porque até então ela não descobria que ela tinha. Ela tinha muita dor, né? A barriga dela estava muito inchada. E ela me internou, gente, numa quinta-feira de maio, antes do Dia das Mães. Quinta-feira. Eu vi ela na quinta-feira, né? Ela internou. Aí quando foi no domingo, Dia das Mães, eu fui visitá-la. Eu levei meu irmão pra ver ela. Meu irmão tinha 2 aninhos na época. Aí levei meu irmão pra ver ela. Aí na segunda, na terça eu não pude ver ela porque eu fiquei cuidando do meu irmão e do meu filho, né? Lá na minha casa. Porque ela ficou internada, as minhas 2 irmãs, elas podiam ficar em casa sozinhas, né? Que a outra tinha 16, a outra tinha 11 anos. E meu irmão tinha 2 aninhos, eu levei ele pra minha casa e cuidei dele junto com meu filho. Até minha mãe ter alta do hospital, porque até então ela ia fazer só um check-up, descobriu que ela tinha, tratar e ir embora pra casa. Minha mãe tinha 39 anos na época. Era uma pessoa saudável, né? Tinha tido filho, né? Tinha um filho de 2 anos. Ela internou na quinta-feira. Domingo, Dia das Mães, eu fui vê-la. Aí quando foi na quarta-feira, a minha sogra foi lá visitar ela. E na quarta-feira, que o médico ia ver ela, quando foi na parte da manhã, eu descobri pela minha sogra foi lá visitar ela, que a moça lá tinha falado que tinha levado ela às pressas. Ela internou num outro hospital aqui da minha cidade. E ela levou, aí ela passou mal nesse hospital, a ambulância pegou ela e levou ela pro pronto-socorro, né? Pro centro de emergência. E ela chegou viva no pronto-socorro, né? Levou ela pra sala de emergência e ela faleceu lá, nesse mesmo dia, de manhã cedo, nessa quarta-feira. Eu lembro que eu tava com meu filho, com meu irmão, de manhã, meu esposo tinha acabado de sair pra trabalhar. Meu esposo voltou logo cedo, né? Depois foi trabalhar e voltou, eu não entendi porquê, mas eu olhei o olhar dele assim, aquela sensação no peito da gente se aconteceu alguma coisa. Aí eu já pensei na minha mãe, né, gente? Que a minha mãe que tá no hospital, tá tudo muito bem aqui em casa. E meu marido só balançou a cabeça falando que sim. Gente, só sei que eu comecei a gritar muito, chorar muito, perguntar por quê, o que aconteceu. Eu sei que veio os vizinhos, né, que eu achei eles ficaram assustados. Minha sogra também estava muito nervosa, porque eu morava perto da casa da minha sogra. Aí o que aconteceu? Eles me deram um remédio pra me acalmar, alguns calmantes, não lembro na época. Mas eu sei que foi a pior coisa da minha vida, gente. Eu acho que quando a pessoa recebe uma notícia dessa, a pessoa não deveria tomar remédio, se dopar, sabe? Porque é muito ruim, porque você perde aqui, você tem que desabafar, você tem que jogar pra fora tudo aquilo que você tá sentindo. Aí eu tomei o remédio, eu meio que travei, parei. Fui no hospital, né? Fui no hospital
que esse tal tava pedindo roupa, funerária, uma funerária, essas coisas. Meu padrasto foi lá, meu esposo foi junto comigo. Aí eu só lembro a moça da recepção, que eu fui falar pra ela, né? Aí ela falou pra mim assim, nossa, eu fiquei com uma dó da sua mãe. Ela saiu da ambulância e entrou na sala de emergência gritando tanto, sentindo muita dor, tadinha. Aí ela só parou de gritar e morreu. Aí veio uma enfermeira trazendo umas coisinhas da minha mãe. Relógio, as coisas assim, íntimas dela, né? Relógio, aliança, um pacotinho entregando pra mim. E o pessoal da funerária do microtério pedindo a roupa que ela ia vestir ela para ser enterrada, porque ela tava sem roupa nenhuma, enrolada no lençol no microtério. Eu vi ela só de longe, meu esposo não deixou eu ver ela no microtério, né, arrumando ela. Eu vi ela só de longe, assim, uma múmia enrolada. E ela morreu na quarta-feira. Na quarta-feira mesmo ela foi enterrada, às 4 horas da tarde. E no velório dela, gente, eu não pude chorar. Não sei se foi por conta do remédio, eu meio que travei, sabe? O meu irmão e meu filho eu deixei na casa da minha sogra. As minhas irmãs foram junto comigo no enterro. Eu lembro que era um dia ensolarado, muito quente. E a minha mãe estava lá, no caixão. E naquela época eu não tinha percebido quanta falta aquela iria me fazer. Eu só pensava assim, ficar com dó dos meus irmãos na época, porque eles ainda dependiam da minha mãe, né? Morava na casa com ela. Na época eu não pensava em mim, eu falava assim, não, eu já tenho minha casa, tenho meu filho, meu esposo. Coitada das minhas irmãs que ainda moram com ela, né? Vai sentir muita falta. Meu irmão, né? Tadinho, tá com 2 anos e vai entender que perdeu a mãe. Mas se passaram alguns anos, gente, e hoje eu falo pra vocês. A minha mãe teve uma depressão muito profunda e ela guardava pra ela. E ela não demonstrava muito, né, o que ela estava sentindo. Ela meio se trancava no quarto, ela se agredia, ela tinha momentos assim que ela gritava, que ela chorava, que ela brigava, e tinha momentos que ela se calava. Eu era a única amiga dela e ela era a minha única amiga. E depois de tantos anos, gente, hoje eu posso ver que hoje eu falo que eu me sinto muito sozinha, porque pode passar qualquer coisa na vida da gente. A gente pode discutir com a mãe da gente, brigar com a mãe, mas a nossa mãe nunca nos abandona. E minha mãe nunca me abandonou. Ela sempre estava comigo. Por mais que ela ia lá para desabafar a vida dela comigo, mas eu estava dando ouvido para ela, assim, eu escutava ela. E isso fazia bem para ela. E fazia bem também, porque tinha minha mãe ali para me dar conselho, né? Mas na época eu estava fazendo muito mais bem para ela do que para mim. Eu sei que quando a pessoa tem depressão, a pessoa que está do lado, eles não percebem, ou não querem perceber, ou eles falam assim, que é frescura, você se tranca no quarto? Que frescura, nossa, nossa, deixa de tomar banho, nossa, pra quê? Você é porca, você não se arruma, você não faz a unha, não arruma o cabelo, nossa, tempestade de copo d'água, você deixa de arrumar sua casa, nossa, você não sai de casa.
Mas eu vou falar pra vocês uma coisa. Quem tem depressão, gente, não tem vontades, né? Se não for uma pessoa amiga, de coração, para te estender a mão, para te oferecer ajuda de coração, você vai ser uma pessoa. Você pode estar rodeada de milhões de pessoas, mas você vai se sentir sozinha. Quem tem depressão é o vazio dentro do coração da gente. A gente olha para os lados e não vê ninguém. Você olha para os lados e não tem mais sentido. Para que eu vou tomar banho? Para que eu vou me arrumar? Para que eu vou arrumar uma casa? Para que eu vou comer? Ou às vezes come, vou comer para esquecer, sei lá. É uma sensação que só quem tem sabe o que passa. E eu falo assim, depressão, não julguem, ajudem. Ajudar como, gente? Conversando. Eu ajudava minha mãe como? Ouvindo ela, conversando com ela. Em nenhum momento eu estava julgando a minha mãe. Nunca julguei ela. Às vezes a gente falava uma coisa assim, aí eu vi que ela não gostava muito, eu não falava. Porque eu sei que estava fazendo mal para ela, prejudicando ela. Por mais que a pessoa esteja fazendo algo de errado, a outra pessoa que está por fora vê, não vai criticar aquela pessoa. Porque para ela acha que está fazendo certo. É a única coisa que ela tem que fazer. Mas você não está dando bem no seu casamento, separe. Mas não é assim, gente. Não é assim que você não está bem, separe. Você sabe o que a outra está passando? O coração daquela mulher. Minha mãe tentou separar várias vezes do meu padrasto. E não se separou. Não se separou. E depois que ela se foi, eu percebi várias coisas, sabe? Como é importante a gente ir na casa da pessoa, visitar a pessoa e escutar a pessoa, levar um carinho pra pessoa. Você dedicar um tempinho seu pra visitar aquela pessoa. Mas faz tanto tempo que eu não vejo ela. O que aconteceu com ela? Gente, vai lá ver o que aconteceu com ela. Leva uma bolachinha, um bolinho para tomar um café com aquela pessoa. Gente, o ser humano é muito fácil de agradar. Não é mais um ser humano com depressão, triste, se sentindo sozinho. Qualquer florzinha, qualquer agrado que você levar aquela pessoa, a pessoa vai se sentir feliz. Não despreze a pessoa que está com depressão. Não deixe a pessoa se trancar no quarto. Não deixe a pessoa se agredir, deixando de se cuidar. Tenta animar essa pessoa. Por mais que a pessoa não se sente bonita, se sente assim, mal, elogie essa pessoa. Põe essa pessoa pra cima. Se você ama realmente a pessoa que está do seu lado, ajude essa pessoa. Ajude quando ela tenha vida. Ajude ela quando ela... Ajude que um dia a pessoa parte e vai embora. E você vai ficar o quê? Com remorso? Eu deveria ter feito isso? Eu deveria ter feito aquilo? Eu, graças a Deus, em relação à minha mãe, eu tenho a minha alma tranquila. Mesmo eu não sabendo quanto que eu estava ajudando ela naquela época. Hoje eu percebo quanto que eu ajudava ela, mas naquela época eu não percebia que eu estava ajudando ela, que eu estava ajudando ela, ouvindo ela, né? Eu estava dando a minha atenção para ela. Ela só queria atenção, ela só queria que alguém ouvisse ela. Só isso. Ela queria desabafar. Aquele negócio ruim que a pessoa fica sentindo, guarda pra dentro de si, a pessoa tem que se jogar pra fora, tem que desabafar. Minha mãe ia lá em casa às vezes chorar. Gente, a gente chorar e lavar a nossa alma, desabafar, entendeu? Aí muita gente pergunta assim, aonde está Deus na sua vida? Deus existe. E eu falo isso pela minha vida. Mas eu tenho Deus.
Um Deus que tocou no meu coração para me gravar esse vídeo agora. Um Deus que, quando eu estou triste, Ele toca no meu coração e fala: levanta, minha filha, levanta. Um Deus que existe, que toca no nosso coração, que abre nossos olhos todas as manhãs, mesmo você não querendo acordar, mesmo querendo você olhar para os lados falando assim: o que eu vou fazer da minha vida? Deus toca no nosso coração e nos ajuda, como Deus tem me ajudado muito. Estou gravando esse vídeo, que Deus tocou no meu coração para gravar, e contei um pouquinho da minha história, mais um pouquinho da minha história, né? E espero ter ajudado alguém, né? Alguém que esteja passando por depressão, que está se sentindo sozinho. Mas eu vou falar para vocês, a gente não está sozinho. A gente tem Deus do nosso lado. A gente só precisa ter o coração aberto para receber Deus na nossa vida. Por mais que você feche os olhos, não quer enxergar o que está passando em volta, abra o seu coração, que Deus vai tocar no seu coração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica com Deus. Tchau.